bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de entrarmos ao segundo estudo desse programa, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, viemos diante de Ti neste momento para pedir que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua Palavra. Quero lembrar de todos aqueles que acompanham esse programa e estão passando por lutas, dificuldades, estão enfermos. Pedimos para aqueles que são idosos, fortalece cada um deles, Senhor. Também pedimos pelos jovens que estão longe dos Teus caminhos, que eles possam voltar para Ti. Te louvamos pela oportunidade de ministrar as boas novas de grande alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No programa anterior vimos sobre a doutrina da predestinação, doutrina que muitas vezes é mal interpretada pelos líderes religiosos de hoje. Enfatizamos o fato de que predestinação e eleição não são a mesma coisa. A predestinação não é eleição e eleição não é predestinação. Nós definimos predestinação como o ato soberano de Deus pelo qual Ele estabeleceu um propósito para todo crente em Jesus Cristo. Aprendemos nas Escrituras que a palavra predestinado nunca é usada em relação aos incrédulos, mas sempre em relação aos filhos de Deus. Efésios 1, versículo 5 diz que somos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. Romanos 8, 28 e 29 diz que Deus nos predestinou para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho. E aqui nós vimos que estes dois versículos estão ensinando exatamente o mesmo. Somos predestinados à adoção. Nós aprendemos na Bíblia que a adoção não é o mesmo que regeneração. A regeneração significa tornar-se um filho de Deus. A adoção é o propósito final que Deus estabeleceu para aqueles que já são seus filhos. Não temos agora a nossa adoção por completo. Romanos 8 nos diz que estamos à espera da adoção, que é a redenção do nosso corpo. Se já tivéssemos, não estaríamos esperando por ela, e, portanto, ela está no futuro. Não vamos confundir adoção com regeneração. Regeneração significa nascer de novo, mas a adoção não tem nada a ver com isso. Creio que cometemos um erro ao associar o conceito bíblico de adoção com o mesmo conceito de adoção na cultura moderna. Se um casal que não tem filhos e deseja ter, eles iniciam um processo legal para adotar um filho. Bem, eles têm um filho que não é seu biologicamente, mas é um filho por adoção. Depois de terem adotado um bebê, eles descobrem que a esposa está grávida e esperam então seu próprio bebê. Eles têm 2 filhos, um adotado e um nascido na família. Ambos são igualmente amados e igualmente partilham da herança, mas a relação não é idêntica. Há 2 mães e 2 pais envolvidos. O sangue das crianças é diferente. Portanto, a adoção é diferente da regeneração. Agora, por que isso é importante? Simplesmente porque nós, como cristãos, fomos predestinados para a adoção. Os incrédulos não são predestinados para nada. A predestinação sempre está relacionada com o Filho de Deus e não com os não convertidos. Às vezes o erro está em confundir predestinação com presciência. O que a Bíblia ensina sobre predestinação não apresenta nenhum conflito em relação à presciência de Deus. É verdade que os eventos futuros são conhecidos de antemão por Deus. Um atributo da divindade é a onisciência, isto é, Deus sabe tudo. Mas a presciência de Deus sobre todos os eventos futuros não necessariamente determinam tais eventos. Alguém escreveu em um livro chamado A Doutrina Reformada da Predestinação, que diz o seguinte: a história, em todos os seus detalhes, todo segundo, é o desenrolar dos propósitos eternos de Deus. Os desígnios de Deus não são sucessivamente formados quando surge a emergência, mas todos eles são parte de um plano abrangente. Não devemos pensar que Deus, de repente, desenvolve um plano ou faz algo que não tenha pensado antes. Eu estou perfeitamente de acordo com esta afirmação, mas pessoalmente
Não concordo com o autor quando diz que mesmo os atos pecaminosos dos homens estão incluídos na predestinação. Meu amigo, dizer que o plano de Deus inclui o mal é blasfêmia. Esta é uma declaração que acusa Deus de toda a imoralidade e mau comportamento neste mundo. O mau comportamento do homem não tem a ver com a doutrina da predestinação. Portanto, querido amigo, Deus nunca predestinou seu comportamento ímpio, nem o meu. Isso tornaria Deus o autor de todo o mal, e isso é uma blasfêmia contra o seu nome. Não me atrevo a negar a verdade da presciência de Deus, porque isto é uma preciosa verdade ensinada nas Escrituras, mas tampouco blasfemar Deus acusando-o do meu comportamento. Certamente Deus conhece de antemão cada pensamento meu, cada pensamento seu, cada palavra e cada obra de pecado que eu e você cometermos, mas a presciência de Deus não predetermina o meu comportamento. Crer na presciência de Deus não significa que chegar à conclusão de que Ele planejou o mal e a imoralidade. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14 diz: Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Portanto, vemos que Deus é muito cuidadoso em guardar seu caráter contra o mais simples ataque do maligno. Repito, é uma blasfêmia dizer que Deus é o autor do mal. Na eternidade passada, Deus sabia de antemão cada pecado que cada pessoa iria cometer, mas Ele não é o autor e nem aprova tais pecados. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, é ordenado ao homem a não pecar. No entanto, o homem não somente cometeu o pecado, mas decidiu cometer. Todo pecado do homem é o resultado do livre exercício da própria natureza do homem, mas não do plano pré-ordenado por Deus. Deus não predeterminou ou decretou todos os desejos depravados e maus das pessoas. Deus disse certa vez: não cometerás adultério, e anunciou que aqueles que fizerem isso seriam punidos. Se Deus tivesse predestinado Davi a cometer adultério com Batseba e em seguida um assassinato, então o próprio Deus seria o autor do pecado de Davi. Mas eu não vejo como uma pessoa pode pensar que Deus é o autor do pecado de Davi. É verdade que muitas vezes o bem prevalece sobre o pecado. Certamente Deus interviu e fez isso, e Ele conhece de antemão todo o ato de pecado. Mas Deus não nos pré-ordenou a pecar contra a nossa vontade e decisão. A presciência não é predestinação. Mais uma vez eu digo, mesmo Deus conhecendo cada pecado que eu iria cometer, Deus não planejou isso. Ele não predestinou para eu cometer. Predestinação na Bíblia não tem nada a ver com o comportamento moral das pessoas. A predestinação é o ato soberano de Deus pelo qual Ele estabelece um propósito para os crentes, somente para os crentes, os cristãos. Não tem nada a ver com os incrédulos. E esse propósito não é um lugar. É verdade que o céu está incluído no propósito da predestinação, mas não somos predestinados simplesmente a um lugar. Somos predestinados a um estado ou condição. Efésios 1:5 diz que fomos predestinados para a adoção de filhos. Romanos 8:29 diz que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Estes versículos estão ensinando a mesma verdade. A predestinação, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com os acontecimentos na vida cristã que ocorrem entre o pré e o destino. Vamos ver a palavra predestinação. Pré significa antes, ou seja, antes da fundação do mundo, e destinação significa um propósito. Juntando estas duas palavras, nós teremos o significado desta palavra. Predestinação é o propósito que Deus determinou antes da fundação do mundo. No entanto, Deus não predestinou todos os detalhes dos pensamentos de cada crente, de suas palavras, de suas ações, quando este crente está caminhando em direção a esse propósito pré-determinado. Por exemplo, a preparação desta mensagem não foi predestinada por Deus. Nossas experiências na Terra não foram predestinadas por Deus. Agora, cada um de nós, cristãos, pode decidir se vamos obedecer ou não obedecer a Deus. Podemos aceitar ou rejeitar a vontade do Senhor para nós. Veja, a vontade de Deus para a sua vida e para a minha
não está relacionada com a predestinação. A vontade de Deus para nossas vidas é um tema. A predestinação é outro. A vontade de Deus para a sua vida e minha não tem nada a ver com predestinação. Tem a ver com a nossa vida aqui na Terra enquanto caminhamos em direção a esse propósito pré-determinado que será a nossa porção quando Cristo voltar. A vontade de Deus para a minha vida está relacionada com as coisas que acontecem na minha vida enquanto eu estiver no caminho para o céu. Isto não é predestinação. Predestinação se refere apenas ao propósito. Deixe-me ilustrar isso. Quando um cristão voluntariamente desobedece o claro ensino da Bíblia, ele faz por um ato de sua própria vontade. Esta desobediência deliberada não foi predestinada por Deus. Alguns anos atrás, quando estava pastoreando uma igreja, uma jovem cristã me perguntou se eu poderia fazer o seu casamento. Ela tinha conhecido um rapaz que dizia ser agnóstico e rejeitava completamente o ensino da Bíblia sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Bom, depois de um breve namoro com este jovem, ele propôs ela em casamento e ela aceitou. Ela fez isso apesar de seu conhecimento de 1 Coríntios 6,14, que diz: não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Claro, eu poderia fazer apenas o que minha consciência me permitia com base na minha compreensão da Bíblia. Eu não aceitei fazer parte deste julgo desigual. Ele disse que não poderia fazer algo que é proibido nas Escrituras e lhe pedi que me desculpasse. Não posso casar um crente com um descrente. No entanto, ela foi em frente com o seu objetivo e encontrou um pastor que concordou em fazer o casamento. Bem, menos de 2 anos depois, ela me encontrou e pediu para aconselhá-la. Ela já tinha se separado legalmente. Sua pergunta era esta: por que Deus me permitiu passar por isso? Sua primeira reação foi culpar a Deus. Ela não admitia que tinha pecado contra as ordenanças de Deus. Ela não reconhecia o que tinha feito de errado. Ela achava que Deus poderia ter evitado esse casamento. E porque ele não fez, então concluiu que Deus devia ter planejado isso para ela. Este é um pensamento maligno. Ela sabia que estava desobedecendo a Deus. Deus não havia a predestinado para se casar com um incrédulo e que este casamento terminasse em divórcio. Não. Este não foi o plano dele. Não foi o plano pré-determinado por Deus. Ela era responsável pelo seu pecado e somente ela deve responder a Deus por esse pecado. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Querido amigo, quando nos aproximamos de Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo, Deus nos assegura um propósito glorioso, mas os incrédulos não são predestinados por Deus. Não vamos confundir predestinação com eleição. Confundir estas duas doutrinas é muito perigoso e mostra falta de compreensão da santa palavra de Deus. É minha intenção estudar a doutrina da eleição em um outro momento. Agora estamos nos referindo apenas à doutrina da predestinação. Poderia Deus predestinar algo contrário à sua própria vontade e propósito? Claro que não. Deus nunca poderia fazer isso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18 que nós, os cristãos, devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve a experiência de algo ruim arruinar seus planos? Você pode ter planejado comprar um carro novo ou uma TV nova ou fazer uma viagem, mas algo aconteceu que impediu você de executar o seu plano. Bem, você é cristão, uma pessoa salva. Qual foi a sua primeira reação diante desta situação? Você agradeceu a Deus? Você cantou e louvou ao Senhor? Parou para agradecer ao Pai porque não pôde comprar o carro novo? Foi isso que você fez? Muito improvável. Possivelmente você fez como a maioria de nós faz. Você reclamou, você murmurou, ficou amargurado, ficou triste. Agora, Deus diz que deveríamos ser gratos em tudo, mas não somos. Portanto, não podemos culpar a Deus por predestinar nosso espírito que queixa e amargura, quando Ele nos diz que deveremos em tudo dar graças. A Bíblia não ensina que Deus planejou o mau comportamento e a desobediência à sua palavra. Esta é a nossa escolha e nunca é de Deus. Não podemos culpar a Deus por nosso mau comportamento. Predestinação tem a ver apenas com o futuro glorioso, quando todo filho de Deus for transformado conforme a imagem de Jesus Cristo.
E a maravilha de tudo isso é a bendita segurança que nenhum poder pode mudar o propósito predestinado por Deus. A habitação do Espírito Santo, também chamado de Espírito de adoção, é a garantia de Deus de que todo salvo um dia será perfeito. Oh, amado, que verdade gloriosa é a doutrina da predestinação. Toda pessoa salva tem um propósito, e esse propósito glorioso é ser conforme a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu espero que esse breve estudo tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.